segunda série. Esta semana nós iremos estudar sobre cálculos estequiométricos, que estabelecem uma relação entre a quantidade de reagentes e a quantidade de produtos em uma reação química. Nós estudamos na primeira série sobre leis de Lavoisier, conservação da massa, que afirma que a quantidade de reagente é igual à quantidade de produto em um sistema fechado. E estudamos também a lei de Proust, que afirma que em uma reação química, os reagentes estão na mesma proporção que os produtos. Ou seja, se eu duplicar o reagente, vou duplicar também o valor do produto. Para realizar os cálculos estequiométricos, vocês precisam saber escrever a equação química. Na questão, às vezes, vai vir assim: o carbono reagiu com o oxigênio, formando dióxido de carbono. Eu preciso saber escrever essa equação química. Também preciso saber balancear, colocar os coeficientes aqui certinhos. E preciso também saber de regra de 3 para realizar os cálculos. Eu vou deixar já a equação química pronta para vocês e balanceada. Só que nessas provas de Enem e de vestibular, eles não fazem assim, eles querem que você saiba escrever a equação e saiba balancear também, ok? Mas nós vamos com calma aqui para que vocês consigam aprender tudo. Nós temos aqui uma equação química mostrando que o nitrogênio reagiu com o hidrogênio e formou amônia. E nós podemos interpretar várias coisas aqui nessa equação química. Primeiro, esse número aqui, ele pode representar as moléculas. Eu tenho uma molécula de nitrogênio, 3 moléculas de hidrogênio e aqui eu tenho 2 moléculas de amônia. Ele pode representar o mol também, lembrando que o mol, ele corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23, ou átomos, ou moléculas, ou íons, né? Como a gente tinha visto na primeira série. Aqui, no caso, nós temos moléculas. Então, aqui, esse númerozinho aqui, ele representa o mol. Eu tenho 1 mol de nitrogênio, tenho 3 mols de hidrogênio e tenho 2 mols de amônia, ok? Também tenho outra informação, que é a massa de cada um. Nós aprendemos também já a calcular a massa molecular. Nós precisamos ver quanto pesa cada elemento, qual é a massa de cada elemento, para fazer o cálculozinho. O nitrogênio aqui, a massa do nitrogênio é 14. E aqui eu tenho dois átomos de nitrogênio. Então, se cada nitrogênio pesa 14, então eu faria 2 vezes 14, que daria igual a 28. Eu só tenho uma moléculazinha de nitrogênio, então não preciso multiplicar esse 28, né? Seria 28 vezes 1, mas daria a mesma coisa. Aqui no N2, quando eu olhar na tabela periódica, o nitrogênio, a massa dele é 14. Então, eu tenho 2 átomos de nitrogênio, a moléculazinha pesa 28. E eu só tenho uma molécula, 28 vezes 1 dá 28. Aqui o hidrogênio, a massa dele é 1. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio, então eu faço 2 vezes 1, que dá 2. Só que eu tenho quantas moléculas de hidrogênio? Cada molécula de hidrogênio pesa 2, né? Aí 2 vezes 3, 6, ok? Cada moléculazinha de hidrogênio pesa 2. Então, 2 mais 2 mais 2, 6. E aqui a amônia, quer dizer, o nitrogênio, ele pesa 14, e o hidrogênio, cada hidrogênio pesa 1, então aqui eu vou ter 3, né? Então, daria 17. Cada molécula de NH3 pesa 17, só que eu tenho 2 moléculas, então vai dar 34, ok? Então, é dessa maneira que eu realizo o cálculozinho da massa de cada um. E por último, eu tenho o volume, certo? Também vou pegar como referência esse valor aqui do coeficiente. Eu tenho aqui um volume,
3 volumes e 2 volumes. O volume nós deixaremos para a próxima aula, ok? Hoje nós iremos trabalhar sobre mol e a massa. Nós vamos ver aqui alguns casos gerais. Por exemplo, quando os dados e a pergunta estão expressos em massa, eu vou ter que calcular a massa de todos para saber o valor que está pedindo na questão. Aqui tem calcule a massa do óxido cúprico. O óxido cúprico é esse aqui, ó, CuO, também conhecido como óxido de cobre 2. Nós aprendemos a nomenclatura dos óxidos no período passado, por isso que é importante a gente saber para não haver erro, né, numa questão como essa. Calcule a massa do óxido de cobre 2, obtida a partir de 2,54 gramas de cobre metálico, que seria esse aqui, ok? Então, pessoal, observem que ele não falou em momento nenhum da massa do oxigênio. Então, não vou precisar calcular ela. Eu vou calcular apenas a massa do óxido cúprico e do cobre metálico, ok? Eu não preciso ficar calculando massas que não estão na questão, nesse caso aqui, ok? Então, ele quer saber qual é a massa do óxido cúprico se ele usar 2,54 gramas de cobre metálico. Se ele usar 2,54 gramas de cobre metálico, quanto vai formar de óxido cúprico? Aí eu tenho que olhar qual é a proporção que existe entre eles dois. Aqui eu tenho o cobre, né? O cobre, o átomozinho de cobre, ele tem a massa de 63,5. E aqui eu tenho 2. Tenho o coeficiente 2. Então, eu vou multiplicar aqui esse valor. 2 vezes 63,5, que dá igual a 127 gramas. E aqui, eu tenho o CuO. O Cu, ele é 63 e o oxigênio é 16. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a massa molecular. Eu vou somar 63 mais 16, que dá 79,5, como a gente fez anteriormente. E aqui eu tenho o coeficiente 2, então eu vou multiplicar o valor dessa substância aqui, vezes 2, ok? Então, eu vou ter aqui 159 gramas de óxido de cobre. Então, qual é a proporção que existe entre eles? Eu tenho que, se eu pegar 127 gramas de cobre, eu vou obter quanto de óxido de cobre 2? 159, ok? Então, eu tenho sempre essa proporção. Para 127 gramas de cobre, eu vou ter 159 gramas de óxido cúprico. Então, ele está pedindo na questão, se usar apenas 2,54 gramas, eu vou formar quanto de óxido cúprico? Então, é aí que se encaixa a regra de 3. Se eu tenho 127 gramas de cobre, né? Formando 159 gramas de óxido de cobre 2, 2,54 gramas de cobre vai formar X, que eu não sei o valor. Então, é só fazer a regrinha de 3 para descobrir o valor de X. Eu vou multiplicar aqui 127 vezes X, 127x, e vou multiplicar 2,54 vezes 159, que vai dar 403,86. Lembrando, quando eu chegar aqui, o valor do X sempre fica embaixo. Então, eu vou dividir esse valor por esse aqui, que vai dar 3,18 gramas de cobre. Ou seja, pessoal, se ele usar apenas 2,54 gramas, vai obter apenas 3,18 gramas de cobre. Observe que é proporcional. Uma quantidade boa vai formar uma quantidade boa também, alta, né? E se eu pegar uma quantidade pouquinha, vai formar uma quantidade pouca também, ok? Agora, vamos fazer outro exemplo para que vocês consigam entender melhor. Pessoal, vamos fazer o seguinte, você vai dar um pause aí no vídeo, certo? Vai tentar fazer essa questão
E eu vou resolver toda ela aqui. E quando vocês fizerem, vocês dá play no vídeo de novo para ver se vocês conseguiram fazer. Ela é igualzinha àquela, é o mesmo esquema, ok? Deu pause aí. Ok, vamos lá, né? Aqui, pede para calcular a massa da glicose. A glicose é essa aqui, ó. C6H12O6. Obtida a partir de 30 gramas de dióxido de carbono. Ó, dióxido de carbono aqui, ok? Então, ele quer saber se usar 30 gramas de dióxido de carbono, quanto é que ele vai ter de glicose? Primeiramente, nós vamos ter que calcular qual é a proporção entre eles. Nós temos aqui já calculado que o CO2 é 44. Lembrando, ó, o oxigênio, ele tem massa 16. 16 vezes 2, 32, e o carbono é 12, 32 mais 12, 44. E aqui eu faria a mesma coisa, o carbono pesa 12, 12 vezes 6, o hidrogênio pesa 1, tem massa 1, 12 vezes 1, e o oxigênio tem massa 16, 16 vezes 6, somei tudo, multipliquei tudo e obtenho 180 gramas por mol de glicose, ok? Como eu já realizei o cálculo aqui, vamos lá, né? O CO2, ele tem a massa de 44. Só que aqui temos quantas moléculas dele aqui? 6, né? Eu vou multiplicar por 6. Vou colocar assim, gramas. E aqui, a glicose, eu tenho que ela pesa 180 gramas. E eu só tenho uma moléculazinha de glicose. Quando não vier nenhum número, vocês já sabem que é 1, certo? Então, pessoal, aqui vai dar 264 gramas. E aqui 180, né? 180 gramas. Ok, então, quando eu uso 264 gramas de dióxido de carbono, vai formar 180 gramas de glicose. Vai formar menos, né? Certo? Aí ele quer saber, ó, se eu usar 30 gramas de dióxido de carbono, se eu usar 30 gramas, eu vou ter quanto de glicose? Não sei. Eu vou ter que fazer a regra de 3. Se 264 gramas de dióxido de carbono forma 180 gramas de glicose, 30 gramas de dióxido de carbono vai formar quanto de glicose? Aí eu vou fazer a regra, né? 264 vezes x, 264x igual 180 vezes 30, dá 5.400. E agora eu vou achar o valor de x. X vai ser igual, o número que tá com x sempre fica embaixo, então fica 5.400 dividido para 264. X vai ser igual a 20,45 gramas de CO2, de glicose, desculpa. Ok? Então, esse é o valor. Espero que vocês tenham acertado aí. Aqui nós temos outro caso, que é quando os dados estão em massa e a pergunta está em mol. Por exemplo, aqui está perguntando quantos mols de HCl, ácido clorídrico, são produzidos quando se tem 23,4 gramas de cloreto de sódio, que é esse aqui. Observe que aqui está em mol e aqui está em massa. Ele quer saber quantos mols, então eu vou ter que fazer todo o cálculozinho para saber quanto é o valor do mol, para chegar a quantos mols de HCl são produzidos, certo? Primeira coisa, quando se fala em mol, eu vou ter que deixar bem claro quantos mols eu tenho de cada um. Aqui, eu tenho apenas 1 mol de HCl, como a gente viu lá, esse coeficiente indica quantos mols tem. E aqui eu tenho 1 mol de NaCl,
ok? Então, é 1 mol para 1 mol. Depois, eu vou obter o valor de cada um. Quanto que pesa 1 mol de HCl e quanto é que pesa 1 mol de NaCl. Aqui, eu tenho o hidrogênio e o cloro. O cloro, ele pesa 35,5 e o hidrogênio, ele pesa 1. 35,5 mais 1 dá 36,5. Ou seja, 1 mol de ácido clorídrico pesa esse valor aqui, 36,5. Tem essa massa. E aqui o NaCl, o sódio, ele pesa 23 e o cloro 35,5. Então, eu somei os dois, que dá 58,5. Só tem uma moléculazinha, né? Então, não preciso fazer nenhuma multiplicação, que dá o mesmo valor. Então, pessoal, eu tenho que, para 36,5 gramas de HCl, eu vou formar quanto de NaCl? 58,5. E aqui ele tá dizendo, ó, 23,4 gramas de cloreto de sódio vai formar quantos mols de HCl? Não vai dar o valor de mol, eu preciso primeiro saber a massa, para depois saber o mol, ok? Então, eu vou fazer aqui a regra de 3. Se 36,5 de HCl tá para 58,5 de NaCl, 23,4 de NaCl vai precisar de quanto de HCl? Fiz aqui a continha, 58,5 vezes x e 36,5 vezes 23,4. Fiz a divisão, né? E obtive 14,6 gramas de HCl. Só que ele não quer em grama, ele quer em mol. Como é que eu vou saber? Eu sei que 1 mol de HCl pesa quanto? 36,5. Então, 14,6 gramas de HCl vai ter quantos mols? Se eu sei que 1 mol pesa esse valor aqui vai ter quantos mols? Então, eu faço a regrinha, né? 36,5x e 1 vezes 14,6. Dividir e vou obter 0,4 mol de HCl. Então, esse valor aqui, 14,6, que deu aqui, o valor de x, ele corresponde a esse tanto de mol, a esse valor de mol aqui, ok? Eu vou fazer aqui uma questão também para entender melhor. Essa questão, ela diz, né? Quantos mols de H2O são produzidos quando se tem 40 gramas de dióxido de carbono? Eu vou usar apenas o dióxido de carbono e a água. Esses aqui eu não vou precisar utilizar, certo? Observe que ele está perguntando quantos mols de H2O, né? Eu vou ter quando eu tiver 40 gramas de dióxido de carbono. Como tá falando de mol, eu vou ter que olhar quantos mols cada um tem e quanto pesa cada mol dessas substâncias. Aqui eu tenho 6 mol e aqui eu tenho 6 mol também, ok? E agora eu vou fazer a multiplicação. O CO2, ele pesa 44 gramas. 44 gramas multiplicado por 6. E aqui eu vou ter a água, que é 18 gramas, né? E vou multiplicar por 6. Que eu tenho 6 moléculas dessa. Aqui eu vou obter o valor de 264 gramas, ou seja, o valor total aqui. E aqui eu vou ter 108 gramas. Ó, pessoal, ou seja, quando eu usar 264 gramas de CO2, eu vou obter 108 gramas de água. Aí ele tá perguntando, se eu usar 40 gramas de CO2, eu vou obter quantas gramas de água, né? Aqui, para eu depois descobrir o mol. Multipliquei aqui, 264x, 108 vezes 40 dá 4.300
320. X vai ser igual a esse aqui, 4.320 dividido para 264. Isso aqui vai dar igual a 16,36 gramas de CO2, de água, desculpa. De H2O, certo? Só que aqui tá em grama e ele tá pedindo em mol. Como é que eu vou fazer? Olha, 1 mol de água. 1 mol de água é quanto? 18. 18 gramas. Então, 16,36 gramas vai corresponder a quantos mols? Faço aqui a regrinha, né? Fica 18x igual a 16,36. X vai ser igual a 16,36 dividido para 18. Isso aqui vai dar igual a 0,9 mol. Então, pessoal, é isso. Espero que tenham entendido. Nós vamos refazer essas questões, eu vou corrigir, certo? As questões que eu passar lá no professor online, no aluno online, ok? Então, é isso, pessoal. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, pode falar comigo pelo WhatsApp ou pelo Instagram, certo? E não se preocupem. É um pouquinho difícil mesmo, mas com a prática, a gente vai pegando o jeito, certo? Eu vou passar algumas questões, vou corrigir, certo? Nós vamos voltar a este assunto, ok? Então, tchauzinho e até mais.